esse tema aqui é um tema complicado, amigo. Verdade. Nós temos debatido aqui, por que isso já não veio direto do governo municipal? Por que o próprio prefeito não baixou um decreto aí para regulamentar isso? Por que precisou da Câmara de Vereadores tomar essa iniciativa? É que a própria resolução, falando, né, sobre esse tema, por que a gente está falando sobre isso, né? Porque a sociedade, a cidade, nós aqui conversando agora um pouquinho antes de entrar no ar, todos estamos vendo todos os dias essas situações. E a gente já viu mortes em Itapema, morte na verdade, né? Uma que teve lá, vimos atropelamentos em Balneário Camboriú, já vimos acidente, mostrei para vocês aqui fora do ar uma foto de um amigo nosso, Marcelo, que bateu cabeça com cabeça, ele estando de patinete na mão certa e o ciclista na contramão. Então, o vereador Rogério, já no início do ano, né, procurou a Casa Legislativa ali e apresentou o projeto. E quando a gente foi verificar, a gente entendeu que poderia melhorar um pouquinho e o vereador foi muito solícito, a gente conversou, tivemos uma reunião, fomos colocando alguns pontos de vista e melhoramos a lei dessa forma. A resolução 996 do CONTRAN, deixa eu só confirmar que ela fala que é competência dos municípios, né? Pode vir tanto do executivo como do legislativo. Né? Eu acho que os vereadores foram mais rápidos nesse caso, né? O prefeito inicia agora de mandato, não se atentou talvez para esse tema nesse momento, né? Como ele já viu que já tinha vereador mexendo, então Mas ele poderia? Fechou. Poderia também. Como o Dirley falou, né? Poderia ser tanto do executivo como do legislativo, né? Mas como foi adotado já nas outras cidades, veio sempre do legislativo, né? Itapema puxou o legislativo, Balneário puxou o legislativo e aí nós já vimos puxando o legislativo também. Se tornou uma cultura aqui na região já, né? Então agora, Paulinho, eu queria, antes da gente falar do projeto, eu queria tentar entender o seguinte: até que ponto, até que linha que o órgão no caso vocês, e o órgão de trânsito municipal pode legislar sobre isso, né? Por exemplo, calçada ou não calçada, faixa de rolamento ou não faixa de rolamento, ciclofaixa ou não ciclofaixa, capacete ou não capacete, até onde vocês podem legislar sobre esse caso? Então, essa resolução que eu acabei de falar agora, a 996 do CONTRAN, ela dá, deixa eu só procurar aqui o artigo para a gente falar exatamente sobre ele. As regras estabelecidas, tal, processo. Você pode abrir aí, Luan, para mim, por favor, a resolução 996 do CONTRAN, no artigo 6º, vai estar respondendo exatamente essa pergunta do Rodrigo. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, tem alguns tipos de matérias, principalmente essa de ciclomotor, autopropelido, bicicleta elétrica, que é novo, né, no CTB. Ele orienta e passa a competência para o município legislar. O município não pode fazer algo que está diferente da resolução ou querer inventar, por exemplo, né, tem o CTB, que é Código de Trânsito Brasileiro, inventar o Código de Trânsito Brusquense. Exatamente. Isso nós não podemos. Essa é a minha pergunta. Isso, nós não podemos fazer isso. O artigo 6º, se tu for dar uma olhadinha ali. Desce aí, tu acha? Cabe ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via regulamentar a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas vias terrestres abertas à circulação pública. Exatamente, esse aí. Então, em função disso que o município, né, e o vereador, juntamente comigo, eu e o Rogério, e claro, já é uma discussão hoje em qualquer lugar da cidade esse tipo de situação, né? A gente não é contra o equipamento, pelo contrário, ele facilita a mobilidade, ele auxilia, mas nós estamos vendo situações na cidade perigosas, crianças de 12, 13 anos andando na contramão, andando em dois no celular e dirigindo isso, já aconteceu acidentes, né? Então, como legislador hoje, se eu não tivesse como vereador, talvez eu seria uma dessas pessoas que estivesse falando por aí, tem que fazer alguma coisa, né? Então, a ideia é a gente regulamentar, vamos discutir na Câmara, por isso que a gente trouxe, né? Para que a gente tenha a possibilidade de trazer um pouco mais de segurança e também, eu imagino aqui, né? Alguns de vocês aqui são pais, que quando vocês entregam um veículo desse para o adolescente, para a criança, enfim, a gente imagina, eu vou facilitar a vida da minha criança, do meu filho, eu vou poder ter um pouquinho mais de tempo para talvez não precisar levar ele na escola ou fazer aquilo, mas eu quero que ele volte para casa como ele saiu. Seguro, né? Seguro. Só que o que a gente tem visto na rua, e vocês têm visto, e quem está nos ouvindo tem visto, sabe que não é isso que tem acontecido. Está muito perigoso. Nós temos hoje nós temos estrada para tudo isso. Imagina se cada pai que não quer se incomodar mais de buscar o filho ou a filha na escola resolver comprar um instrumento desse qualquer vez. Tem acontecido muito, tá, Dirley? Hoje só quero fazer um parênteses, hoje nesse horário ali, fim da manhã, né, 11h40, perto do meio-dia e fim da tarde,
Se você for na porta de um monte de escola aqui na região central, você vai ver dezenas desses veículos saindo. Aí então, vão voltar sem capacete. Eu quero entender isso. Nós estamos preparados para absorver esses veículos todos, assim como nós estamos preparados para absorver tanto trânsito assim. Por exemplo, algum tempo atrás se discutia se é preciso ou não ter ciclofaixa. Hoje, mais do que nunca, está provado que a ciclofaixa é algo que inevitável hoje em qualquer organização de trânsito, né? Sim, é sempre uma cultura, né? Às vezes tem sempre aquela história, será que tem que antes trazer o ônibus ou vai ter o usuário? Não, precisa do usuário para ter o ônibus, né? Isso já é uma discussão antiga, né? E a mesma coisa da ciclo, né? O tempo vai comprovando que é necessário esses meios de mobilidade, essas sinalizações específicas, né? Como temos observado, e a questão das motos, né? Nos semáforos também, a possibilidade de elas chegarem na frente do carro. Então, são tudo coisas novas, por isso que até o Valdomiro questionou aqui a questão de obrigar a fazer uma campanha educativa, né? Que eu entendi a pergunta muito inteligente até, é que tanto eu como o vereador Rogério, quando a gente conversou, a gente sabia que isso causa uma polêmica. A gente não está aqui para proibir ninguém de andar, mas, por exemplo, quem for andar com esse equipamento, saibam o que estão fazendo. Andar na mão de direção, quando tem ciclofaixa, poder andar na contramão, né? Com seus equipamentos de segurança, com os cuidados para que evite uma morte, um acidente, porque uma criança ou qualquer adolescente andando a 30 km por hora com um veículo desse, se qualquer carro ou uma moto bater, é a cabeça direto que vai pro chão. A parte mais pesada do nosso corpo é a cabeça. Quando a gente cai no acidente de trânsito, por que nós temos tantas mortes aqui em Brusque de traumatismo crânioencefálico? Que o capacete sai da cabeça, hoje, esse ano já tivemos uma morte. Se a gente for buscar no histórico aí, é só falar com o Dr. Oswaldo lá no Hospital da Zambuja, o que ele atende lá, né? É traumatismo crânioencefálico atrás de traumatismo crânioencefálico, em função desses acidentes que a pancada é direto na cabeça. Então, nós estamos fazendo essa lei, né? Discutindo isso, e essa abertura aqui eu quero agradecer para a gente estar podendo conversar sobre isso, porque aqui já é uma forma da gente conscientizar muitas pessoas, né? Eu vou fazer o intervalo. Só para esclarecer, eu perguntei ao Paulinho aqui fora do ar, porque eu estava lendo o projeto, e um dos últimos artigos diz o seguinte, que a Secretaria de Trânsito e Mobilidade deverá fazer campanhas educativas, que eu penso que é o correto, só que no meu entendimento isso pode até tornar inconstitucional, porque está criando uma despesa, né? Claro, é uma questão de interpretação. Foi essa, só para explicar a pergunta que eu fiz aí fora do ar aqui para o Talvez, Valdomiro, né? Pegando o gancho já, está indo o projeto agora para as comissões, né? Se alguém da comissão lá, o jurídico da casa entender isso, só já pode fazer alterar lá, fazer, né? Uma emenda lá, se for o caso, né? É que é uma das competências da guarda fazer já essa campanha, né? Então, tanto eu como o vereador Rogério tivemos essa preocupação, porque quando vem uma lei nova na cidade, é sempre aquela história, não tem às vezes muita informação, não tem muita orientação, e de repente acontece uma remoção de um ciclomotor, a remoção de um autopropelido andando na contramão, em cima da calçada em alta velocidade, e aí vem aquela história, ninguém avisou, ninguém fez campanha e tal. Então, a ideia é que tem uma campanha, e até nós vamos fazer, depois da primeira votação, uma reunião com a Polícia Militar e com a Guarda de Trânsito, eu e o vereador Rogério combinamos, e claro, vamos convidar todos os vereadores para poder entender bem o projeto e solicitar essa campanha educativa. Trouxe até aqui, né, um material educativo que eu estou mostrando para o Luan aqui também. Ou até se criar um prazo. Isso, ou até uma blitz educativa, né? Exatamente, abordagens educativas, né? Boa, uma blitz educativa. Isso, parando essas pessoas, entregando esse material, olha, é dessa forma que funciona, que é esse conteúdo. Entregar nas escolas, o Rodrigo acabou de dizer. Sei lá, de um mês para se adaptar. Exatamente, a ideia é essa, até porque, como o Dirley falou no começo, estamos preparados, é coisa nova para todo mundo, né? Mas o que nós não podemos é não fazer nada, né? E aí, quem é que pode, o autopropelido que pode andar na calçada? Por exemplo, uma cadeira de roda, um cadeirante pode, com aquele motorizadinho lá de bateria, né? Até 6 km por hora pode andar na calçada junto. Não, eu nunca vi ninguém andando a 6 km por hora na calçada. Aí que tá o negócio. Nunca vi. Não vai dar certo 6 km por hora. Tem equipamentos já desses autopropelidos que eles são, aquele, por exemplo, segurança do shopping, sabe? Que anda com aquele autopropelido lá. Tem alguns que o fabricante, ele já vem ali que é até 6. Ele só pode andar, ele pode acelerar o máximo que for, ele não vai passar. Não passa de 6. Então esse é o equipamento. Mas eu acho 6 até uma velocidade grande, pô. Tá caminhando muito por hora. Tá caminhando muito devagar. É que assim, eu vi. Eu vou me levantar. Não. Sabe um ponto interessante que eu vi? Porque tem uma coisa que eu acho também perigoso na questão do motor elétrico, que é o seguinte: você não ouve.
tá? É. Eu quase fui atropelado por uma dessa, por quê? Porque anda pela... E você não ouve o motor, um ciclomotor a combustão, uma mobilete, como a gente chama, você consegue ouvir o motor, ali você não consegue ouvir. E eu vi que essa moto que estava andando ia mais de 6 por hora, tá, o Paulinho? Com certeza, porque eu tava com dois adolescentes lá. Eu estava andando com uma moto dessa e tinha uma plaquinha atrás. Não, essas motos não têm emplacamento, né? E uma placa atrás assim: equipamento autopropelido, de acordo com a lei, número tal. Uma resolução tal. Para explicar, mas a velocidade era maior. Mas aí eu quero entrar com a questão, por exemplo, vocês nessa lei, vou ser simplista, vocês estão colocando, por exemplo, é faixa de rolamento ou é ciclofaixa? Sim. Capacete, pode obrigar o capacete, por exemplo? O município pode, é um equipamento individual, é como o ciclista. O ciclista hoje, ele não anda, a maioria deles não andam, mas é um equipamento individual dele. O CTB aqui, ele obriga a quem tiver com ciclomotor. E aí a grande diferença e a grande dificuldade que o pessoal vai ter para entender isso é que é muito próximo a bicicleta elétrica e alguns propelidos do ciclomotor. Então é essa dificuldade até que a fiscalização tem. Claro que tem todas as especificações que nós estamos vendo no material, né? A questão dos watts, se tem acelerador, se não tem, a velocidade, o que diz lá o fabricante. E isso que tu falasse, Rodrigo, o município está cuidando, né? Tanto eu como o vereador Rogério, e vai passar pelas comissões, essa questão. Algumas regras, elas vão ser iguais das bicicletas, que já existem hoje, né? O que pega ali é o autopropelido na contramão, por exemplo, patinete que chega até perto de 30 km por hora ali. Na contramão. Esse na contramão, ele vai ter que andar no sentido da via. Paulinho, parou, o que vai acontecer? Vai fazer orientação, vai ter o material educativo, né? Essa nossa abordagem, a nossa ideia. E posteriormente isso vai ter as sanções da lei normalmente. Mas esse teu exemplo, eu quero dar também um exemplo aqui, que eu já fiz em outro momento e quero fazer de novo. Valdomiro e Rodrigo, Luan, quando a gente sai daqui, da rádio mesmo, né? Quem estiver nos escutando, acompanha a gente como se estivesse dentro do carro com a gente. Passamos a Ponte Estaiada na faixa da esquerda, a mais próxima da esquerda. Uhum. Quando a gente passa a Ponte Estaiada, que entra na Rui Barbosa, já tem o próximo semáforo da praça, certo? Certo. Quando tu entra ali, eu entrei nesses dias de manhã ali, perto do meio-dia, e parei, bem nesse horário que tu falasse, e parei um pouquinho antes assim, vendo o semáforo. Não sei se podemos fazer propaganda, mas eu vou fazer ali. Das lojas ali que tem de um lado o Azendron e do outro lado a Beagle. Certo. E tinha uma farmácia que tem outra loja ali agora. Eu vi uma senhora dos 60 andando com uma bolsinha no ombro, praticamente querendo descer. E como nós estamos nessa posição, nós conseguimos ver a loja e conseguimos ver toda a praça de frente. E nesse momento veio um adolescente com um patinete em cima da calçada, muito mais do que 6 por hora, perto da marquise. Sabe quando você olha assim, os dois não estão se vendo, mas tu estás vendo as duas situações. Ponto cego, né? Isso, que ela ia descer e ele ia exatamente passar onde ela estava descendo. Certo. Eu tentei buzinar, mas não fez efeito, porque eu estava um pouco longe. E alguma coisa, alguém chamou a mulher dentro da loja, ela deu meia volta e o rapaz passou. Se ela tivesse botado o pé na calçada, os dois tinham se embolado no meio da calçada do centro da cidade, perto do meio-dia. Então ia acontecer um acidente ali com uma idosa, com um adolescente, que claro, ele não queria ter a intenção de atropelar ela, mas nós temos que fazer alguma coisa, porque daqui a pouco vai atropelar uma criança, atropelar um adolescente, atropelar uma pessoa. Ai, desculpa, foi sem querer. Né? Então, nós não podemos também, do nada, não, só foi foi sem querer, mas daí quebrou uma perna, levou para o hospital, alguém se machucou, e aí, né? Tenho duas perguntas aqui. Primeira delas, este projeto não representa mais uma intervenção governamental na vida do cidadão? Depende. Como nós estamos falando de segurança no trânsito, né? Até um amigo nosso aí questionou, né? Poxa, mas eu fui para os Estados Unidos e lá o pessoal andava até sem capacete, né? Andava sem capacete. Poxa, se nós formos fazer isso aqui na nossa cidade, no Brasil, vamos então alterar a lei, né? Dizer que o CTB está cobrando demais as pessoas andarem de capacete. Vamos botar que as pessoas não precisam andar de capacete. É liberal demais isso? E aí nós vamos parar para pensar os números que nós temos. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos estar colocando a população em mais risco. Isso sim que é perigoso. Nós estamos falando de segurança no trânsito. Nós não estamos falando da questão... E outra, nós temos a possibilidade, Valdomiro, de liberar esse tipo de veículo. Está liberado. Só tem que seguir algumas regras. Como na nossa sociedade, tem regras que a gente, claro, gostaria que fosse menos burocrático, né? Principalmente a questão econômica.
e outras, né? Liberdade de expressão e tal. Mas essa questão de segurança no trânsito, já estão vendo pessoas morrendo, pessoas se acidentando, crianças, que Deus queira que não aconteça isso, mas, né, pais que imaginam, vão ficar numa situação complicada, sabendo se o filho foi ou não culpado, mas estava com o equipamento desse e aconteceu um acidente fatal. Então, já tivemos acidentes aqui, nós não estamos falando de coisas que não aconteceram, não estamos supondo nada. Então, não é ser liberal, é ser, sim, preventivo nesse caso. Uma outra pergunta, por favor, por que quem usa esse meio de locomoção não pode participar para dar opiniões? Vamos ter que obedecer goela abaixo? Não, jamais, jamais. Claro que eu dei uma entonação aqui, eu fiz o meu trabalho, mas a pergunta foi exatamente jamais, assim, nós estamos à disposição lá na Câmara de Vereadores, não só eu como o vereador Rogério, os outros vereadores, né? O projeto está nas comissões para discussão agora, é o momento, né? E se fizer uma audiência pública, não seria interessante? O tempo é muito Não, não é pelo tempo, é que não cabe, já existem as regras, o que nós podemos fazer é só definir as regras, já existe uma legislação, né? Nós não estamos falando de algo que vai ser implantado que não existe, já existe uma legislação federal, né? E nós só temos que adaptar ela em Brusque agora. Então a discussão seria essa, né? Que a gente possa ter, não sei quem foi que mandou, estamos à disposição, pode passar meu contato, a pessoa pode ir na Câmara lá conversar comigo ou com qualquer outro vereador, né? Dar seu ponto de vista. Muitas pessoas têm nos procurado, eu tenho certeza que você da rádio aqui vai vir várias mensagens, né? Paulinho, eu estou com esse equipamento, eu posso fazer o quê? A gente vai olhar na lei, esse enquadra aqui, esse enquadra ali. Então essa informação é importante. Isso que nós estamos fazendo aqui é informação. Uma coisa que você... E quando a lei vai entrar ela entra no rol da aplicação, como é que vai ser a fiscalização e a punição? Por exemplo, o sujeito está sem capacete ou não tem idade para estar utilizando determinado veículo desses aí que estão sendo indicados pela legislação. Que tipo de punição, como aplicar essa punição, enfim, como é que vai ser essa fiscalização? Então, vai ter um procedimento interno, né, da própria Guarda e PM, né, por isso que tem que ter essa reunião para eles fazer todo mundo no mesmo procedimento, para dar um entendimento para a população. A princípio, o mais dificultoso inicialmente vai ser o tal do ciclomotor, que até o final desse ano vai ter que ser emplacado. Então, o próprio Ciretran aqui, como balneário, o Ciretran balneário já está fazendo os emplacamentos. Esse tipo de veículo, que é o ciclomotor, que hoje muitas vezes as pessoas andam achando que é só um autopropelido, mas ele já se enquadra no ciclomotor, esse vai precisar fazer a fiscalização. Esse tendo fiscalização é a regra da moto normal. Tem que ter a placa, o condutor tem que ter ou a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, ou carteira, habilitação na categoria A. E capacete. Isso, capacete, tudo que uma moto tem que ter. Aí ele se enquadra já nos 18 anos, ele tem que ter habilitação. Esse outro, que é o procedimento interno que vai ter que se ter, qual é a conversa inicial que nós entendemos ali, como as outras cidades estão fazendo? Pegou um adolescente com autopropelido, um patinete na contramão e tal. No primeiro momento vai ter a orientação, né? Que é como a gente está solicitando, mas depois esse tipo de veículo ele vai ser recolhido ao pátio. Dá para multar essa pessoa de 12, 13 anos? Não tem como multar. Então qual vai ser a sanção? Ele vai pagar a guinchada, que foi levado até o pátio, e a diária enquanto fica lá. E aí quando ele tira o veículo, ele já está, né, orientado lá, sabendo que aquele tipo de veículo não deve andar. E aí se continuar o excesso, 2, 3 vezes foi pego aquele veículo, aí vai ter que ser adotado um novo procedimento, aí entra conselho tutelar junto, entra muita coisa junto, né? Mas você falou uma situação, menos de 16... É o que está na lei. É o que está na lei. Mas assim, mesmo com todas essas situações, peculiaridades, menos de 16, sem conversa. Aí isso qual foi o entendimento tanto meu, do vereador Rogério, das outras cidades que estão fazendo, né? É que 16 anos tu já tem a tua idade civil, tu já podes votar, tu já pode ser emancipado, tu já tem, vamos dizer assim, mais maturidade para estar com um veículo desse. Aí voltando lá na questão do liberalismo, né, Valdomiro? Por exemplo, nos Estados Unidos com 16 anos pode fazer habilitação, então nós estamos dando a possibilidade aqui desse tipo de veículo que não poderia, talvez, andar já com 16. Esse é o caso do ACC, autorização para conduzir o ciclomotor. Isso, só que aqui no Brasil só com 18 anos, né? ACC. Ah, tá. Não é o caso, então. Aqui até o autopropelido ele vai poder andar sem ter habilitação. Então quem tiver... Porque hoje a maioria está usando de 16, 14, 15 anos... esse veículo que precisaria de habilitação. Esse é o detalhe. Exatamente. Não é o inofensivo, entre aspas, não. É o
o turbo aqui, é o grandão, cara. Sim, exatamente. Como é que você vai explicar pro pai e pra mãe que pagou um veículo desse pro garoto sair da escola, que a partir de agora ele não vai mais utilizar, ele não vai mais poder embarcar nesse veículo e sair pilotando aí pela cidade? Eu acho que não é questão de explicar, né? É questão de avaliar. Olha... Não vai... É assim, é uma avaliação, o legislador, ele veja bem, eu sei que a tua preocupação é a nossa. Sim. E da maioria das pessoas, preocupação com a segurança das pessoas, né? Mas isso aqui é um tipo de um projeto impopular. Que você vai acabar a determinado segmento da comunidade, você vai deixar chateado. Porque ninguém sai na rua pensando, eu vou sofrer um acidente. Exatamente. Mesmo que sem capacete. Exatamente. Ninguém sai, não. O outro vai, eu não. Sim. É sempre assim. Mas nós estamos aqui para isso, né, Dirley? Ele é impopular, talvez para uma parte da sociedade, né? Mas para outras que estão correndo risco ou passando, quase atropelando uma criança dessa, porque é o seguinte, se tu atropela uma criança dessa, claro, vai ser a criança, o pai que comprou o culpado, mas olha o transtorno todo. Ter que ir ao hospital, aí depois responder judicialmente. Então, não é simplesmente um deixa pra lá, né? Então, como outros municípios estão fazendo, nós estamos fazendo também, sendo ou não sendo impopular. Tem várias coisas que o vereador passa, né, que tem que ser impopular. E essa é uma situação que talvez é impopular para esse pai que tenha comprado esse equipamento, às vezes sem ter pesquisado exatamente se podia ou não podia, né, ou até que idade, né, enfim. Porque esse que tu falasse já teria que ter habilitação, tá lá na resolução. Final desse ano é o prazo limite, inclusive, para fazer o emplacamento. Então nós não temos como fugir disso, de lei. Mesmo que nós não fizéssemos nada que não fosse impopular, que não tivesse projeto, ele ia ter que fazer esse emplacamento pela lei federal, a guarda e a polícia ia ter que notificar igual. Eu vejo aqui alguns comentários, por exemplo, mais um motivo para a população criticar a GTB. Querem criar leis, mas não são eles que estão na rua para cumprir. Uma pergunta: a GTB possui efetivo, viaturas e uniformes para isso? Pergunta aqui do Eduardo Santos. O Alexandro Rodrigues: Rua Pedro Werner não tem ciclovia, tem estacionamento nos dois lados. É muito perigoso, pois andam não só de ciclomotor, como mencionando mais carro, motos na contramão. É aquela situação que eu já falei aqui, que você concordou, né? Sim. Dependendo da estrutura, vai ter via aí que vai ser uma confusão. Uma misturança de carro com motocicleta, com ciclomotor. É o que já existe hoje, né? Já existe a bicicleta, hoje está nesse meio. E quando não tem um espaço exclusivo para ela, ele está nesse meio que tu falaste, né? Há quase um ano, a Rádio Cidade fez uma reportagem sobre a situação da GTB. Pergunta pro Paulinho se mudou alguma coisa. Aí já é outra coisa aqui. Acho que ele tá o novo secretário assumiu lá. Ele tá querendo falar sobre essa questão estrutural aí por causa dos veículos aí, que lembra que do efetivo aí. Do efetivo da guarda. Isso eu tô lá no órgão, eu posso falar. Veio uniforme novo, rádio novo, as viaturas estão chegando, novas agora. Veio, vai vir aquele talonário, sim, foi feito agora, vai vir 2 ou 3 viaturas novas. E efetivo, por exemplo, em comparação, quando a guarda foi montada por número de cargos disponíveis, né? A gente soube que teve muita baixa, gente que pega, enfim, entra e sai. Tá faltando efetivo diante do que pode ser contratado? Sim, hoje nós temos 21 lá, pelo que eu acompanhei com o diretor lá que assumiu, né? O Roberto Carlos, tem 21 agentes, mas tem alguns que estão prestando concurso, daqui a pouco eles talvez possam sair. Falando em efetivo, tivemos ontem no governo do estado, né? No centro administrativo também com alguns vereadores, vereador Léo, vereador Jean Dalmolin, vereador Jober, vereador Antônio Roberto, isso, e o vereador Valdir não conseguiu ir, e o vereador Pedrinho, tivemos lá ontem solicitando mais efetivo policial para Brusque, né? Fomos tanto no centro administrativo como na base operacional lá da própria Polícia Militar, né? Fugiu o nome agora, lá onde a Polícia Militar, o coração da Polícia Militar no estado, centro operacional não é outro nome. Tivemos lá também solicitando esse efetivo. Então a Guarda de Trânsito, né, vai precisar, né? Tiveram contato com o comandante geral Não, ele foi para Dionísio Cerqueira, mas nós falamos tanto com a Nara, que é a assessora direta do Jorginho Melo, e também com o Joffrey, que é o sub lá abaixo do Emerson. Foi muito boa a conversa.
Isso foi ontem? Ontem à tarde. Hoje ou amanhã nós devemos ter por conta daquela polêmica lá com o Felipe Horta? Não, também não. Na verdade, nós já tínhamos feito um requerimento, o vereador Valdir tinha feito já no ano passado, e também em função da polêmica, né, que ele não foi, nós já tínhamos pedido para o Pedro também, o Coronel Pedro, estar na Câmara de Vereadores falando um pouquinho sobre isso. E aí, claro que essa polêmica acendeu mais ainda do que a gente já estava pensando em fazer, mas estivemos lá ontem falando com o subcomandante e com a Nara solicitando que possam vir mais policiais. Mas o legal da conversa é que, independentemente do número que vem agora, já, né, pedimos para ele se comprometer com o município que na próxima escola já venha, né, de novo um número suficiente aqui para a gente conseguir daqui a pouco chegar no efetivo adequado. Essa ideia para a população entender, vão ser 600 policiais que se formaram agora, e nós temos quantas cidades no estado? 295, se eu não me engano, em Santa Catarina, né? Imagina isso. Vai faltar. Vai faltar, com certeza, para ver a dificuldade que hoje tem, né? A Jane Stauffer está dizendo aqui, na Suíça, os adolescentes podem andar de mobiletes a partir de 14 anos, mas precisa placa e habilitação. A Rosa Bittencourt, parabéns, sábado nós quase fomos atropelados no Parque da Saudade. Não, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história, mas o que me chama a atenção é o seguinte, é você não conseguir ouvir, sabe? É um negócio que você... O que eu passei, tá? Eu saí, eu botei a porta, o pé para fora da loja da minha esposa e já passa, porque com certeza se tivesse alguma coisa... Mas é o mesmo risco que se corre com uma bike numa ciclofaixa, Rodrigo. Mas tô falando calçada. Mas aqui foi calçada de lei. Nem bike pode andar na calçada, né? Não, mas tem gente que usa bike na calçada. Tem gente que tem calçada que é compartilhada com bike e com pedestre. Não, tô falando, né? Nós temos casos aqui em Brusque de calçada que são... Rio, aquele trechinho da Gelane, mas a do Rodrigo, pelo que eu tô entendendo, a pessoa tava andando de bicicleta em cima da calçada. Mas nesse caso foi uma moto elétrica aí, né? É que eu acho o seguinte, porque pro cidadão, é interessante falar sobre isso. Pro cidadão, ele não consegue distinguir o que é ciclomotor autopropelido. Para ele é moto elétrica. Para ele é um veículo motor, um ciclomotor, o que tem motor que está andando na calçada. Uma bicicleta elétrica? Uma bicicleta elétrica é bicicleta ou é elétrica? É tudo colocado em uma vala, digamos assim, né? É que tem propulsão humana e tem a elétrica, né? Então, a propulsão humana, com cilindrada, né? A combustão e elétrica. Eu acho que também tem que se colocar um regular. Aqui em Brusque não tem, mas eu lembro de leito. Talvez tu não tenha notado. Quando a gente foi fazer os jogos do Brusque lá em Balneário Camboriú, e a gente via muito daqueles patinetes de aluguel até jogado na calçada, assim, o pessoal pega e abandona lá. Em Itajaí tem muito disso. E eles andam no meio da rua. E andam no meio da rua, eu acho também... Eu acho que essa regulamentação também entra, porque lá na frente, quando tiver essa questão desses patinetes de aluguel, porque a pessoa não é dona desse patinete, ele vai lá, faz um Pix pelo aplicativo e já pega. De repente vai se colocar uma regulamentação sobre isso, né? Sim, na verdade o patinete entra aqui, né, como autopropelido, né? Ele é um tipo de equipamento também que vai poder andar na mão de direção, na ciclofaixa, né, nos dois sentidos quando for ciclo. Não. Calçada não, por causa da velocidade. Tem daqueles patinetes que atinge até 32 km por hora, né? Ô Paulinho, desculpa eu te perguntar aqui, mas é que o Eduardo Santos está insistindo aqui no YouTube, dizendo que pedindo para perguntar realmente sobre o uniforme. É isso mesmo? Você confirma que está chegando ou já chegou uniformes novos para a GTB? Então, eu não tenho contato direto lá com a guarda, mas eu passei lá na sala de cima, que é o espaço deles, e tinha amostra lá de vários novos uniformes. Eu acho que eles estavam fazendo a prova. A prova, né? Então acho que já está licitado, já está lá o modelo, eles só estão agora fazendo a prova para fazer o pedido. Eu imagino que seja isso. Mas vai mudar o uniforme da GTB ou vai continuar o mesmo? Acho que não, continua mesmo. São novos. São novos, eu acho que sim, são novos. Então é isso, esclarecendo então, o Paulinho viu provavelmente a prova em cima desses da mesa uniformes lá. Que estão sendo... vão ser entregues em breve, então. Creio que sim, porque geralmente é assim que funciona, né? A empresa que vence a licitação manda já a prova para os agentes ou para quem for, o servidor público provar, e aí depois só manda os tamanhos, confecciona e devolve, né? Você já viu que voltando agora para o nosso tema do projeto de lei, ele está nas comissões e deve ser votado quando, Paulinho? Depende do trabalho das comissões, agora é dedicado à comissão, né? Ele está em quais comissões que ele está? Essa daqui, a Constituição e Justiça, né? Serviços Públicos
e essas duas, eu acho. E aí eles vão se unir, são 3 vereadores lá, às vezes eles dão um voto separado, fazem reuniões separadas, às vezes fazem reunião conjunta, então depende da dinâmica da comissão, né? Geralmente demora de 15 dias, no máximo, para vir o parecer, né? Você faria ideia hoje de quantos veículos nós temos circulando pela cidade? Assim, geral? No geral, assim, veículos dessa natureza dessa natureza. A frota geral está 126 mil. Desse veículo nós não temos hoje um número assim, mas olha... Mas tem muita gente vendendo já tem muita gente no mercado. Tem isso, muita né? gente. Eu estou falando aqui dentro de Brusque, fora o que vem pela internet, que faz por pedido, ou vai em outra cidade comprar. Eu não tenho esse número. Eu sei que a gente vê diariamente, né? Eu não vou nem chutar aqui, né, Edilei, para não... Mas cresceu muito. Tem crescido todo dia, tem crescido. Por isso também é que com o crescimento, né, vem a desorganização. E depois da desorganização a gente tem que tentar organizar. Então, nós não fizemos isso daqui só porque outras cidades estão fazendo. Nós vimos que outras cidades estão fazendo, mas nós vimos a necessidade aqui também. Se nós tivéssemos visto Balneário fazendo, Itapema fazendo, mas aqui em Brusque não tem, para que nós vamos fazer alguma coisa aqui? Mas qual é o maior exemplo hoje que se tem que você conhece pelo Brasil aí, de regulamentação nesse setor aí? Você já tem um exemplo de mais tempo, porque isso não surgiu agora, isso faz mais de 3, 4 anos. Já existe algum lugar do país, alguma capital que já regulamentou isso? Geralmente de eleição às capitais praianas, né? Floripa já tinha, né? Então, mas não tinha tanto que nem aqui. Agora, último ano praticamente, né? A Itapema, Balneário, que está aqui perto de nós, Itajaí também, deu um boom, né? E aqui em Brusque não foi diferente, até porque a nossa população frequenta muito esses espaços, né? E além de levar o seu equipamento para lá, por que não comprar e utilizar aqui na cidade? Então, se fosse algo que tivesse 1 ou 2 ou 3 isolados, vou dar um exemplo aqui, lá em 2013, quando eu era secretário de trânsito, teve uma situação dessa, que o veículo foi parar no pátio e o Ministério Público, né, pediu para a Guarda de Trânsito fazer o emplacamento daquele veículo, que não podia levar para o pátio naquele momento. E na época o diretor, o Adalberto Zen, não sei se tu vai lembrar, né? Sim, ele fez todo um descritivo dizendo que o município não tinha capacidade de emplacar aquele veículo, porque não pode ter uma placa municipal. Eu lembro desse caso, eu lembro. E aí o Ministério Público fez o quê? O pai assinar um termo circunstanciado que não ia mais poder dar aquele veículo para o seu filho andar. Causou uma polêmica. Eu lembro desse caso. Eu tô lembrado desse caso. Época. Tu lembrasse? Que bom que tu lembrasse. Sim, lembrei sim. Bom, Paulinho, muitíssimo obrigado. A gente certamente ainda vai voltar a falar disso até a votação, ou quando da votação, porque podem ocorrer mudanças aí no projeto, claro. Emendas, né? Claro que sim, claro que sim. Muito obrigado. Que isso, estamos à disposição, foi uma satisfação estar aqui com vocês de novo.